Olá, muito prazer, boa noite. Eu sou Fabrício Barreto Gonçalves e estou gravando esse vídeo a pedido aí de um irmão chamado Fábio e outros irmãos aí que pediram sobre a Bíblia é ou contém a palavra de Deus. Interessante que eu estava num seminário na igreja e fiz parte desse seminário até, né? Desse grupo. A Bíblia contém a Bíblia contém a palavra de Deus, né? O problema de dizer que a palavra contém a palavra de Deus remete a uma coisa chamada inspiração bíblica e cânon bíblico. O que é cânon bíblico? O cânon é a lista, né, completa dos livros do Velho e do Novo Testamento, né? É chamado de catálogo ou vara de medir. Daí a palavra cana ou cânon. Seria a lista completa dos livros que compõem e foram inseridos ou compilados ou escritos na Bíblia. A Bíblia é um livro divino humano, ela é a palavra de Deus. A Bíblia fala que toda a escritura ela é inspirada por Deus, proveitosa para ensinar, para redarguir, para repreender, exortar. 2 Timóteo 3:16 e 17. A Bíblia fala que em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz e mais penetrante do que espada de 2 gumes, a ponto de dividir a alma e o espírito. Isaías 40, versículo 8, o profeta Isaías vai dizer que seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A Bíblia fala que a Bíblia se torna palavra de Deus, né? Ou seja, veio da parte de Deus por intermédio dos homens. Norman Geisler, na sua Teologia Sistemática, 2 volumes. Em Deuteronômio 18:18 vai dizer o escritor, que provavelmente foi Moisés: eu porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que ele lhe ordenar. Então é Deus dizendo. Em 2 Samuel 23:12 vai dizer que o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve na minha boca, o rei Davi. Então, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é o registro da revelação que Deus se fez de si mesmo ao homem. É uma declaração doutrinária de todas as convenções, postulados, declarações da Igreja Presbiteriana, Catecismo de Westminster, os documentos reformados, da Igreja Reformada Calvinista, os documentos da Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira, enfim, e outros escritos também de dogmas de fé e religião. A Bíblia fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmos 119, versículo 105. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Mateus 5, 17 e 18. George Miller, um escritor, um homem conhecido cristão, ele falou certa vez: já li a Bíblia 100 vezes, toda ela, e sempre que eu a leio, com maior deleite e satisfação,
a leitura da Bíblia, da palavra de Deus, se apresenta um livro novo. Ou seja, George Miller, ele falava que leu a Bíblia mais de 100 vezes, ela toda. E todas as vezes que ele leu a Bíblia sendo como palavra de Deus, foi como se tivesse lido a primeira vez. Ou seja, a Bíblia, ela sempre se renova. Deus está sempre nos ensinando, nos exortando, inspirando, ensinando e mostrando o seu querer e a sua vontade. Então, admitir que a Bíblia ela contém a palavra de Deus implica em reconhecer erros, porque foram homens que escreveram. Homens são falhos. Então há lacunas, há erros. Não tem autoridade, não é suficiente. Ela tem falhas, não é? Não tem origem sobrenatural ou divina. Isso é produto do deísmo, isso é produto da neo-ortodoxia e do neoliberalismo e do liberalismo teológico do século 17 e 18. Homens como Schleiermacher, Paul Tillich, Rudolf Bultmann, não é? Christian Wolff, Descartes, Albert Hirsch, Ernest Trost, Emil Brunner, Adolf von Harnack, Spinoza, Lessing, Immanuel Kant, entre outros, que foram homens que, pela filosofia, pela inspiração, pela hermenêutica bíblica ou pela interpretação da Bíblia, levaram uma direção humana, como se o livro divino, a Bíblia, inspirada por Deus, fosse um livro comum. Mas a Bíblia não é um livro comum. Ela é um livro, ela é a revelação que Deus fez. É a palavra de Deus em linguagem, escrita em linguagem humana. Aí eles começam a falar, não, mas a Bíblia ela foi escrita por 40 homens, 40 escritores. Logo ela tem erro. Mas foram eles inspirados por Deus. Sendo o registro da revelação de Deus, Deus mostrou as partes que deveriam ser registradas na Bíblia, né? Antigamente Deus falou através de sonhos, através de visões, né? Através das tábuas da lei, do decálogo, dos 10 mandamentos. Falou através da natureza, da consciência humana. Falou através da chamada teofania, que eram maneiras e modos de Deus se revelar através da nuvem, do fogo, dos raios, relâmpagos, trovões, né, do vento, da sua voz. São chamadas de teofanias, né? Mas Hebreus 1:1 diz que, havendo Deus antigamente falado a nós, aos pais pelos profetas, a nós nesses últimos tempos, atualmente já falou através do seu Filho, Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, ele é o Logos, é a razão, né? É o verbo de Deus encarnado, é a palavra de Deus vivo. Então falar que a Bíblia contém a palavra de Deus é produto da teologia neoliberal, do neoliberalismo, né? Então, a história humana, ela prova que a Bíblia ela é a palavra de Deus, né? Então, falar que a Bíblia contém seria uma linguagem polissêmica, ou seja, teria vários sentidos. Isso seria, a meu ver, um reducionismo. Por exemplo, a lei tem caráter propositivo. Por exemplo, quando a Bíblia fala não matarás, não falarás falso testemunho,
não adorarás a falsos deuses, e só a mim servirás. Quando Deus fala e vocaliza através da palavra diretamente, ela é a palavra de Deus. A Bíblia fala que toda a Escritura, toda a palavra de Deus, ou seja, o Velho Testamento e o Novo Testamento, a Bíblia toda, 66 livros. E no caso das outras Bíblias, que contém os livros apócrifos e a Bíblia Católica, chamada Bíblia Católica, erroneamente, tem 72 ou 73 livros. A nossa, chamada Bíblia Protestante, que veio de Lutero e companhia, do século XVI para cá, tem 66 livros 27 no Novo Testamento e 39 no Velho Testamento. Então, eu entendo que a Bíblia, ela não erra, ela é inerrante. Por quê? Porque foi Deus que a ditou e 40 pessoas escreveram. A Bíblia, ela é infalível do ponto de vista, quando se fala da nossa salvação. Ela não erra quanto à origem do homem, a criação do homem, da mulher, da criação em si. Ela não erra com relação à queda do homem, o pecado, a corrupção humana. Ela não erra quanto à expulsão do homem do paraíso. Ela não erra quanto à tentativa de Deus perdoar, salvar o homem através de Jesus Cristo, do ato expiatório da morte de Jesus. Então, ela não erra nesse sentido. Ah, mas ela erra em algumas palavras semânticas de tradução. Isso aí seria coisa periférica, secundária. Se você pegar a Bíblia como um todo, ela é um todo. Ah, qual parte que é inspirada e qual não é? Aí vem a parte do cânon, da lista dos livros sagrados, o Velho e o Novo Testamento, né, de Gênesis a Apocalipse, né, e os livros proféticos, os livros históricos, a lei, o Pentateuco, o Decálogo, os 10 mandamentos. Qual parte seria inspirada e qual parte não seria inspirada? Qual parte seria palavra de Deus e qual parte seria não palavra de Deus? A Bíblia, ela é um todo. Quem fala que a Bíblia contém erradamente, né, a pessoa está errada, porque logo se duvida da origem da Bíblia, logo se duvida da autoridade da Bíblia. Foram Deus, o Espírito Santo, que inspirou os homens que escreveram a Bíblia, os chamados autógrafos originais, né? Os escritores, os profetas, como Isaías, como Jeremias, como Daniel, Zacarias, Ezequiel, Amós, Obadias, Malaquias, enfim. Paulo escreveu 13 cartas no Novo Testamento. Então, Paulo é um homem pecador? Sim, de fato. Ele erra? Sim, de fato. Mas ele foi inspirado por Deus, que é infalível, que não erra, que não é pecador, que inspirou Paulo, Pedro, João, Tiago, os profetas do Velho Testamento, chamados profetas escritores, Moisés e outros, para comporem e escreverem a Bíblia. Portanto, definitivamente, a Bíblia, ela é a palavra de Deus em linguagem escrita humana.